Olá, bem-vindos à quarta parte do mini curso sobre a calculadora HP12C. Passamos agora para as funções financeiras básicas, iniciando por operações de juros simples. Vamos para um exemplo. Um capital inicial de R$ 1.000 emprestado por 60 dias à taxa de 12% ao ano. Qual seria o montante final? Então, note que aí nós temos o prazo em dias e a taxa anual. Manualmente, nós faríamos a soma do montante com os juros, ou seja, 1.000 mais 1.000 vezes a taxa anual vezes o prazo expresso em termos anuais, acharíamos o montante de 1.020. Para fazer esta conta na calculadora financeira HP12C, nós informamos o prazo 60 dias, 60N, 12I, que é a taxa de juros anual, 1.000 CHS PV, que é o desembolso inicial do capital, e aí nós estimamos então com fint, a função dourada da tecla I, para achar o juro de 20, pressionando na tecla mais, achamos o montante de 1.020, usando o calendário comercial e, portanto, usando o cálculo do montante a juros comerciais. Mantendo a memória intacta, sem zerar a memória, portanto, podemos estimar o montante por juros exatos, e aí basta nós fazermos, você deve ter no seu visor 1.020, que é o montante de juros comerciais, basta você pressionar então fint, r xy, você vai achar 19,726, que é o juro da operação calculado por juros exatos. Pressionando na tecla mais, você vai achar 1.019,72, que é o montante estimado para o cálculo do montante em termos de juros exatos, usando o calendário civil e a contagem do prazo pelo calendário civil, como está demonstrado logo abaixo. Agora, passando para juros compostos e equivalência financeira, comecemos pela estimativa de taxa nominal e taxa efetiva. Se nós temos uma taxa nominal de 18% ao ano capitalizada mensalmente, qual seria a taxa de juros efetiva? Fazendo o cálculo manualmente, nós faríamos, como está demonstrado aí, a taxa efetiva dada por R igual a 1 mais 0,18 dividido por 12, que é o número de vezes com que a taxa é capitalizada ao longo do seu prazo, elevado na 12, que é o mesmo número de vezes, menos 1, então nós temos uma taxa efetiva de 19,5618% ao ano para a taxa nominal de 18% ao ano capitalizada mensalmente. Na calculadora HP12C, nós vamos fazer então 18, que é a taxa nominal, enter 12N, que é o número de vezes que a taxa é capitalizada, dividido, e formamos I. Depois fazemos 100, CHS, enter, PV, FV, e depois pressionamos na tecla mais. Usamos aqui o número 100 apenas como valor de referência para achar a taxa efetiva. Notamos que no visor aparece a mesma taxa efetiva estimada, 19,5618% ao ano. Repetindo, 18, que é a taxa nominal, enter. 12N, que é o número de vezes com que a taxa é capitalizada, dividido, I, formamos como taxa periódica, né? Proporcional, 100 CHS, enter, PVFV, mais, dá 19,5618% ao ano de taxa efetiva. E se fôssemos fazer então o caminho inverso? Se fazermos o caminho inverso, isto é, dada a taxa de 19,56% ao ano, taxa efetiva de 19,5618% ao ano, qual a taxa nominal? Nós sabemos que é 18% ao ano. Então, se nós temos a taxa efetiva, queremos saber a taxa nominal,
Basta fazermos o caminho inverso. Sabendo que essa taxa seja capitalizada mensalmente, começamos pelo número de vezes com que a taxa é capitalizada dentro do seu prazo. No caso é 12. 12N, 100, Enter, PV. Aí informamos a taxa efetiva, 19,5618, mais CHS, FV, I. E depois fazemos RCL, N vezes. Vamos achar 18% ao ano, um número praticamente igual a 18% ao ano. Se a capitalização fosse bimestral, então nós teríamos que dar entrada primeiro no número de vezes com que a taxa é capitalizada dentro do seu prazo, que no caso de ser capitalização bimestral é 6 vezes durante o ano. Um ano tem 6 bimestres. Nós começaríamos com 6N, 100 Enter, PV, depois a taxa efetiva de 19,40,52297, que é a taxa que nós sabemos que é a taxa efetiva, mais CHS, FV, e depois fazemos RCL N vezes, para achar 18% ao ano capitalizada bimestralmente. Para acharmos, então, o retorno acumulado ao longo do período em que uma aplicação financeira foi mantida. Por exemplo, uma aplicação financeira de 3.000 por 3 meses teve como retorno no primeiro mês 1%, o segundo mês teve um retorno de 1,2%, no terceiro mês 1,5%. Qual o retorno acumulado? Mantendo 3.000 aplicado por 3 meses a essas taxas de retorno periódicas, mensais, nós atingimos um valor futuro final de 3.112,355. A primeira maneira de estimar o retorno acumulado é nós, então, fazermos o valor futuro, 312,355, dividido por 3.000. Então, 3.112,355, Enter, 3.000, dividido, e aí pressionando em GFRAC, G delta percentual, multiplicando por 100, achamos o retorno acumulado de 3,74518. A segunda maneira é nós fazermos 1 mais a taxa do primeiro período, vezes 1 mais a taxa do segundo período, vezes 1 mais a taxa do terceiro período, e ficando somente com a parte fracionária. Então, vamos fazer 1,01, Enter, 1,012 vezes, 1,015 vezes, depois nós ficamos só com a parte fracionária, GFRAC, G delta percentual, 100 vezes, ficamos com os mesmos 3,74518% de retorno acumulado.